Agora, assistam o que o Dr. França Neto tem a falar sobre o teste de tetrazóleo em sementes de feijão. Tetrazóleo em feijão também foi contemplado na primeira edição do Manual de Vigor da Abrates, em 99, e agora nós estamos fazendo também junto com a professora Denise Dias, o Francisco Krizanovski e eu, professora Denise da Universidade Federal de Viçosa. Feijão também, como sempre, é muito importante começar a lavoura com a semente da maior qualidade, alto vigor, e o tetrazóleo também é um teste muito bem desenvolvido para avaliar a qualidade fisiológica da semente de feijão. O teste fornece também o índice de viabilidade, de vigor, e os índices de diagnóstico para dano mecânico, danos de secagem, dano causados por insetos, e deterioração por intempéries, que a gente chama de dano por umidade. Muito parecido com a soja, o feijão, muito parecido. A solução sugerida, solução estoque a 1%, e pode-se trabalhar com a mesma solução da soja, 0,075%, e armazenar sempre com os cuidados, frascos escuros, preferencialmente na geladeira. A amostragem representativa, de acordo com as regras, para controle interno de qualidade, 2 subamostras de 50, se for oficial, pelo menos 200 sementes, tá? 200 a 400 sementes. Pré-condicionamento, feito igualzinho à soja, 25 graus, papel de germinação umedecido por 16 horas. E a coloração, feita igualzinho à soja, copinho de café, de 50 ml, as sementes totalmente imersas, solução de tetrazóleo, colocadas em câmaras 35, 40 graus para 2 a 2 horas e meia. Eu normalmente gosto de trabalhar com 40 graus. Os cuidados para a coloração não deve ser no escuro, porque o tetrazóleo é sensível à luz. Quando a coloração ideal é obtida, lava-se, é drenada a solução, lava-se, enxágua em água corrente, mantém as sementes submersas em água, e se porventura não for fazer a leitura de imediato, pode manter em refrigerador por até 12 horas. Interpretação, vamos usar lupa também, igualzinho à soja, com iluminação. Sementes são seccionadas igualzinho à soja, longitudinalmente, e a gente remove o tegumento também para observar a coloração nas partes internas. Então, observa a parte interna, a parte externa, e vê os tipos de danos que ocorrem nas sementes. Danos mecânicos, deterioração por umidade, por insetos. Aqui no caso do feijão, pode ser inseto em campo, que são os percevejos, ou insetos de grãos e sementes armazenadas, que são os tipo caruncho. É a mesma coisa que a soja, observar a extensão, localização dos danos, a intensidade da coloração, consistência dos tecidos e prestando muita atenção ao eixo embrionário e à região vascular. É igualzinho à soja, por isso que eu estou indo mais rápido, tá? A estrutura básica é igualzinho à soja, com exceção da plúmula, que é bem maior do que a soja. Vocês lembram que a soja era bem miudinha aqui. Você vai ter a região vascular, você vai ter o eixo radículo-hipocótilo, vai ter o cilindro central envolto pelo córtex, né, o meristema apical, o meristema radicular e 2 cotilédones. Muito parecido com a soja. Mesma coisa que a soja. Localização, profundidade, extensão do dano, igual esse aqui, um daninho sério, que pegou só o córtex e aqui pegou o cilindro central. Essa vai ser viável, essa vai ser não viável. E o feijão, você pode ter diversos tipos. Os coloridos mais escuros, às vezes você tem que deixar um pouquinho mais de tempo para a coloração.
porque às vezes o feijão preto ele pode ter alguma restrição à penetração do tetrazole, mas com a experiência a gente vai aprendendo. Então, se tem feijão muito bom visualmente, feijão com estresse térmico, igualzinho à soja, com danos mecânicos e também com dano de inseto, de grãos armazenados, por exemplo, o próprio caruncho, né? E sementes deterioradas, que pode ser por fungos de armazenagem, chuva intensa em pré-colheita e tudo mais. Classe 1, perfeita, parte externa, parte interna, muito bem colorido. O feijão, diferentemente da soja, é muito comum a coloração na parte interna dos cotilédones, tá? Porque ele é mais oco do que a soja. Então, aqui você tem todas as estruturas, os dois cotilédones, a plúmula muito bem definida, o eixo radículo-hipocótio, o cilindro central, que ele é mais grosso, um diâmetro maior que o da soja, o córtex, região vascular. Então, é isso que você espera de uma semente classe 1. Olha aqui, outras, mostrando inclusive a plúmula, o eixo radículo-hipocótilo. Você pode ter o coração oco, que dá uma parte central. Às vezes você pode ter parecido com soja, a parte central não colorida, mas essa é a característica da semente classe 1. Pode ter danos mecânicos, imediatos e latentes, igualzinho à soja, imediato, abrasão, dano latente, dano imediato, dano latente. Isso pode ocorrer com feijão. Muito parecido com soja. Olha aqui, ó, danos mecânicos latentes, pegou em uma região muito crítica, pegou a plúmula, que causou uma fissura, um dano mecânico por abrasão. O dano mecânico é muito parecido com a soja. Aqui também uma microfissura, por isso que a gente tem que usar a lupa para observar, também é devido ao dano mecânico. Dano de percevejo muito parecido com a soja, né? Então eu não vou perder muito tempo, exatamente o mesmo que acontece com a soja. E também danos por insetos de armazenagem, às vezes você pode ter a honra de encontrá-lo no meio das sementes, né? Então aqui você pode ter a combinação de insetos de campo, que são os percevejos, e insetos de sementes armazenadas. O dano por umidade é um pouquinho diferente do da soja, porque não dá tanta aquelas rugas do lado oposto ao hilo, então vai dar uma mancha esbranquiçada ou vermelha intensa espalhada sobre o cotilédone, e quando profunda, ela é parecida com a da soja, mas não dá aquelas lesões características das rugas da soja. Você pode ter mais de um dano na mesma semente, por exemplo, aqui um dano mecânico, aqui parece ter um dano de percevejo, aqui um dano de percevejo, um dano mecânico, aqui um dano mecânico, dano por umidade, igualzinho à soja, você pode ter mais de um dano na mesma semente. Para a interpretação do vigor e viabilidade, cada semente analisada individualmente, pode anotar em software, em aplicativo ou na ficha tradicional, anota as classes e os tipos de dano. Sementes também são classificadas em 8 classes distintas, igualzinho à soja. Classe 1 é mais vigorosa, classe 8 morta, e no meio você tem todo o gradiente, que eu vou explicar rapidinho aqui, tá? Então, para determinar o vigor, você vai igualzinho à soja, determinar o percentual médio das sementes classificadas na classe 1, 2 e 3, e viabilidade, classes 1 a 5. Classe 6 a 8 são não viáveis, culminando com a classe 8, que são sementes mortas. Classe 1, semente perfeita, tanto externa como a parte interna, como eu já destaquei na foto anteriormente. Coloração, tecidos firmes, normais, sem defeitos, né? Como a gente pode verificar nesse esquema também, a gente pode ter a parte interna colorida e a borda, devido à difusão do tetrazole, um pouquinho vermelho intenso, mas isso tudo classe 1, alto vigor. E o mesmo esquema que a soja, às vezes você pode ter um problema de alto vigor, baixo grau de umidade, tendo algum probleminha
no pré-condicionamento, vai dar aquele sintoma de casca de tartaruga e o coração oco. Classe 2, daí você já começa a tolerar, a aparecer alguns defeitos, como um dano mecânico latente superficial, vários daninhos mecânicos. Lembrando, classe 2, a gente não tolera danos na parte interna do cotilédon, igualzinho soja, tá? Estrias também, por deterioração por umidade. Aqui você pode ter a plúmula com pequenos traços de avermelhamento, porque ela deu alguma deterioraçãozinha, mas longe da região meristemática. E classe 3, daí já são danos mais profundos, você já começa a observar o sombreamento na parte interna do cotilédon, mas ainda longe da região mais crítica, porque classe 1, 2 e 3, você soma, vai ter o índice de vigor. Ó, faltou, devido ao dano mecânico, foi decepado parte do cotilédone, mas você ainda tem material de reserva suficiente para produzir uma plântula normal. Aqui um pequeno dano mecânico na ponta da radícula, mas não pegou o cilindro central. Aqui, ó, um dano, pode ser por percevejo, por umidade, também igualzinho ao anterior, pegou só a ponta da radícula, mas não pegou o cilindro central. Um dano de percevejo, numa região longe da região vascular, e você tem material de reserva de cotilédones suficientes. Agora, a classe 4 já é viável não vigorosa. Ó, uma estria de um dano mecânico que pegou o córtex e parte do cilindro central. Não passou de 50% do cilindro central. Aqui, estrias, pode ser por deterioração por umidade, atingindo a parte interna dos cotilédones. Aqui também mais longe da região vascular, tá? Aqui, ó, tecido deteriorado, pode ser por fungo, de armazenagem, pode ser por deterioração por umidade, mas tem mais da metade, 50% ou mais da área total dos cotilédones. Aqui pegou um dano mecânico numa região crítica, mas não afetou a grande parte da região vascular, nem a região da plúmula. Aqui também um dano mecânico em um dos cotilédones. Classe 4, viável, não vigorosa. Dano por percevejo, inclusive observado na região vascular, profundo, porém viável, não vigorosa. Aqui, ó, um dano de coloração vermelha carmim intensa no eixo embrionário, mas quando você observar sob a lupa, não pegou o cilindro central, só o córtex. E classe 5 é aquele classe limítrofe, baixo vigor, viável. Você vai pegar um dano mecânico violento e um dano percevejo que afetou a ponta da plúmula. Você ainda tem material de reserva suficiente e a região vascular não foi tão afetada. Várias estrias de deterioração por umidade, pegando a região vascular, lembrando que aqui ainda é viável, classe 5. Aqui mesma coisa, que evoluiu na armazenagem, manchas esbranquiçadas, também muito parecida com a anterior. Um dano mecânico mais severo, que afetou a radícula, mas se você olhar na lupa, está raspando, se puder falar assim, na ponta do cilindro central da radícula. Aqui, uma separação de um dos cotilédones, mas o outro está intacto, e você ainda vai ter uma condição de produzir uma plântula normal de baixo vigor. Classe 6 agora já não viável, né? São danos mais severos, atingindo áreas mais críticas, como essa que pegou a região vascular e grande parte dos tecidos de reserva dos cotilédones. Aqui pegou muita área da plúmula. Aqui pegou mais de 50% do material de reserva dos cotilédones. Ali pode ser um vermelho intenso ou um branco leitoso. E a classe 7 também não viável, danos muito mais sérios, né? Olha aqui, pegou pluma, região vascular, parte interna, parte externa. Essas são fáceis de identificar. Pegou um dano totalmente, o eixo embrionário, vermelho intenso. Aqui estrias profundas, que seccionaram totalmente o cilindro central e o córtex.
Aqui um dano mecânico que decepou a radícula totalmente. Aqui você vê que um dos cotilédonos está desligado e mais da metade do outro foi sacrificado por dano mecânico. Aqui também, faltando mais de 50% do material de reserva, é a regra da metade ou menos. Aqui a pluma vermelho intenso. Aqui um dano mecânico que decepou totalmente o eixo embrionário. E aqui mais tecido branco leitoso, caracterizando que mais de 50% do material de reserva foi sacrificado. E a classe 8, sementes mortas, né? Flácido, esbranquiçadas, né? Às vezes você pode ter uma estria, outra vermelha, que às vezes é um fungo que está deteriorando a semente. Você vai estar medindo a viabilidade do fungo e não da semente. Também usamos a ficha específica, a simbologia, se você tiver um software ou um aplicativo, hoje existe no mercado, você vai identificar o dano mecânico, inseto, por unidade, e vai anotar na ficha específica. Lembrando que são 2 subamostras, pelo menos, classe 1, 2 e 3 você soma para ter a porcentagem de vigor, e classe de 1 a 5, tá? Para viabilidade. Exatamente isso que eu estou mencionando nesse outro slide.